Glória a Deus. Queridos, graça e paz a todos. É um prazer estar falando com vocês. Deus abençoe seu coração. Deus abençoe a sua vida. Estou aqui para trazer uma palavra e eu gostaria hoje de tratar com vocês um assunto muito importante. Está ligado à nossa fé, aliás, é o fundamento da nossa fé. É um assunto que fundamenta toda a nossa crença em Deus, né? Porque toda a nossa fé ela está fundamentada a partir da obra realizada por Cristo Jesus. E esta obra realizada lá na cruz do Calvário, ela não começou exatamente ali. Ali foi o cumprimento de uma promessa, de um plano que foi feito por Deus antes mesmo da queda. Antes que o homem pecasse, Deus já tinha uma solução para o problema do pecado. Deus já tinha provido um meio de salvação para o homem. E isso se torna o fundamento da nossa fé, porque a partir desta grande obra, realizada por Deus através do seu Filho Jesus Cristo, é que nós começamos uma nova vida, um novo relacionamento com Deus. Sem a participação de Cristo, sem a sua obra redentora na cruz do Calvário, o nosso relacionamento com Deus ele está totalmente comprometido. Não há nenhuma possibilidade de uma aproximação do homem, do seu Criador, a não ser através de Jesus, o seu Filho. Isto fica muito claro em uma das suas declarações lá em João capítulo 14, no versículo 6, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai. Ninguém é capaz. Ninguém tem condições. Ninguém tem autoridade. Ninguém, com todas as suas qualidades humanas, pode chegar ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Isso elimina todas as possibilidades de salvação através de outros meios. É muito comum a gente ouvir hoje muitas pessoas dizerem que todos os caminhos levam a Deus, mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: eu sou o caminho e não um dos caminhos. E o que é bem interessante nesse texto de João 14,6 é que ele usa a expressão eu sou, uma expressão que o identifica também com o Pai, que revela que além de ele ser homem, ele também era Deus, e que naquele momento da história havia tomado a forma humana, havia se vestido da nossa roupagem humana, para que pudesse então cumprir esta obra, e esta obra pudesse ser aceita e ser válida no mundo espiritual, e pudesse então trazer redenção para toda a humanidade. Jesus se vestiu da nossa humanidade para trazer redenção a toda a humanidade. O grande eu sou se vestiu da roupagem humana para se tornar o príncipe da nossa salvação. Glória a Deus. Então este é um assunto muito importante. Nós vamos trazer a partir de hoje e de outros vídeos um pouco de cristologia bíblica. Cristologia é a doutrina de Cristo. E eu quero começar hoje a tratar de alguns temas cristológicos, tratando sobre a primeira vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus. Como se deu, as profecias bíblicas relacionadas a este grande acontecimento da história. Dois grandes acontecimentos da história, um passado e um futuro, que representam algo muito extraordinário para a humanidade. Dois eventos que viram a página da história. O primeiro evento, a primeira vinda de Jesus, já aconteceu e virou pela primeira vez a página da humanidade, dando a todos os seres humanos a oportunidade de redenção, de salvação,
o direito de novamente se tornar filho de Deus. E o segundo evento futuro ao qual nós aguardamos e que foi prometido pelo próprio Cristo também lá em João capítulo 14, ele diz: vou para o meu Pai, mas virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver vocês estejam comigo também. Então esses são os dois eventos que marcaram e vão marcar, né? E vai marcar a história da humanidade. Dois momentos em que Deus passa limpo a história, né? O primeiro momento a humanidade já vivenciou. Nós vivemos hoje as benesses desse primeiro momento, os benefícios da primeira vinda de Jesus. Nós já usufruímos, já gozamos da salvação em Cristo Jesus, e nós estamos agora por aguardar que se cumpra a sua segunda vinda, aonde mais uma vez Deus irá passar a limpo a nossa história e concluirá de uma vez por toda essa obra redentora que precisa ser efetivada em todos os aspectos da vida humana, né? Em todos os aspectos. No primeiro momento, a obra da redenção de Cristo, ela atinge diretamente o nosso espírito, nos fazendo nascer de novo da água e do Espírito, ou seja, do Espírito Santo e da palavra, através da palavra de Deus, né? Porque Deus, ele traz à vida todas as coisas pela sua palavra, e mais uma vez a palavra ela entra em ação para recriar o espírito humano, porque Deus prometeu na queda, e ele cumpre em Cristo isso, e através de Cristo nós somos nascidos de novo, nós somos trazidos à vida, espiritualmente falando. E a consumação de todo o plano da redenção que se dará com a vinda de Jesus, ela fará com que esta obra redentora ela atinja também a nossa alma por completo, transformando a nossa alma, transformando o nosso caráter, nos dando um caráter totalmente perfeito, como o do primeiro Adão, né? E um corpo também, um corpo perfeito, imune às doenças, um corpo que estará pronto para viver eternamente para a glória de Deus. Corpo, alma e espírito totalmente redimido, totalmente restaurado para cumprir o propósito original de Deus, que é sermos nesta terra a imagem e semelhança de Deus. Nós não poderíamos ser a imagem de Deus, a semelhança de Deus, tendo um corpo doente, tendo um corpo sujeito a enfermidade, tendo uma alma ainda corrupta, uma alma ainda em estado de transformação. Nós vivemos hoje ainda um estado de transformação da nossa alma, né, e de um corpo que ainda sofre enfermidade. Mas esses dois elementos que ainda estão passando por transformação, né, em especial a alma, e cada dia ela vai sendo moldada segundo o caráter de Cristo pela ação do Espírito Santo que habita no nosso espírito, né? Nossa alma e o nosso corpo, eles serão totalmente libertos de todas as consequências do pecado, né? De tudo que o pecado causou à humanidade. Deus ele irá libertar completamente os seus filhos de todas as consequências que o pecado causaram e que o pecado causou e ainda, de alguma forma, tem causado na vida humana. Não é isso? E eu quero ler com vocês hoje um texto para nós iniciarmos esse tema sobre a cristologia bíblica. Nós vamos estar aqui tratando vários assuntos sobre a pessoa de Jesus, sobre a sua obra, o seu ministério, né? Eu quero começar com vocês hoje lendo o primeiro texto em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Nós podemos já observar aqui, né? Já desde a criação, desde o início, nós podemos ver a presença de Cristo desde a criação. Vamos ler aqui em Gênesis 3,15.
Diz assim a palavra de Deus: e porém inimizade entre ti. Deus está falando aqui com a serpente. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui nós temos a primeira expressão bíblica, a primeira revelação de Deus, através da palavra, sobre a pessoa de seu Filho Jesus Cristo. E aqui nós temos a primeira promessa de redenção. A promessa da primeira vinda de Cristo. Ela está exatamente aqui e é o próprio Deus, não é outra pessoa. Não é nenhum profeta que Deus tenha levantado para falar isso. Depois, em alguns outros momentos da história, do desenrolar da história, Deus levantou pessoas, levantou profetas, homens que profetizaram e falaram com mais detalhes sobre este acontecimento, a primeira vinda de Jesus. E sobre, em particular, o Messias, né? Mas aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15, no momento em que Deus estava ali ainda com o homem, o último encontro de Deus com o homem de uma forma mais próxima, Deus se revela a eles ali no jardim pela última vez e Deus faz a eles uma declaração, uma promessa de que no futuro Deus estaria trazendo através do descendente da mulher, ou seja, da raça humana, daqueles que descenderiam da raça humana, Deus traria da semente da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente. Isso fala sobre esmagar o poder, submeter debaixo dos seus pés o poder do inimigo, o poder que o inimigo passou a ter sobre a raça humana pela autorização que Adão, que era a autoridade na terra, constituída por Deus para exercer governo, ele entregou essa autonomia, esse governo, ao se submeter às insinuações de Satanás e fazer o que ele propôs. Naquele momento ele estava entregando a sua autoridade ao adversário, permitindo que ele exercesse autoridade sobre ele. E foi exatamente nesse momento em que Adão ele fracassou, Eva eles fracassaram, né, juntos, e se passaram agora a estar debaixo da influência do inimigo. Perderam a comunhão com Deus, né? Deus deixou de ser ali o mentor de suas vidas, o mentor da sua história, e o homem passou agora a viver pelo seu próprio pensamento e vontades. Porque esta foi a proposta de Satanás: se vocês comerem, vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal, vocês saberão o que é o melhor para vocês. Vocês não precisarão mais que Deus determine sobre a vida de vocês alguma coisa, porque vocês mesmos saberão dar rumo para a vida de vocês. E a partir daí, então, Satanás ele começa a se tornar o mentor da humanidade, porque até hoje é exatamente isso que tem acontecido. A humanidade ela segue num caminho oposto à vontade de Deus, fazendo tudo aquilo que deseja o seu coração, né? E ao ponto de que os desígnios dos homens se tornam sempre cada vez mais maus, continuamente, como o próprio Deus também fala lá no tempo de Noé, quando decide destruir a terra e começar de novo através de Noé e sua família. Ali nós vemos o testemunho do próprio Deus dizendo: porque o meu espírito não contenderá mais com o homem, porque os desígnios do seu coração são maus continuamente. O homem não pensa em fazer outra coisa a não ser a maldade, né? E isso é algo que se repete na história num ciclo contínuo, né? Onde cada vez mais nós vivemos num mundo e numa sociedade que cada vez mais está distante de Deus. Aonde, vez por outra, Deus traz, né, a um juízo ou permite que algo aconteça na terra, na vida dos homens, para que os homens possam, então,
atentar para Deus, possam voltar-se para Deus, né? Isso é um ciclo contínuo na humanidade, mas isso irá acontecer e continuará acontecendo de uma forma cada vez mais intensa, até que Deus então chegue ao fim do seu grande plano de redenção, né? A principal ação de Deus na redenção da humanidade já aconteceu. Deus já enviou o Salvador. Esse foi o fato mais importante para a raça humana, no sentido de trazer a raça humana de volta, trazer o homem de volta para a comunhão com Deus. Mas Deus ainda tem, dentro do seu plano de redenção e dentro da sua cronologia divina, Deus ainda tem algumas metas a cumprir para que ele possa concluir todo o seu plano, né? E isso a Bíblia descreve, né? Fala disso como a consumação dos séculos, né? Quando todos os planos de Deus serão consumados no fim de um tempo. Por isso é a consumação de todos os tempos, de todos os séculos. Deus irá fechar então esse tempo, né? Esse tempo dos homens, e irá colocar um ponto final em toda a maldade, em todo o sofrimento, em tudo que o pecado causou na raça humana, e fazendo com que se cumpra aquilo que ele revelou para João lá no Apocalipse, quando João viu novos céus, ele viu nova terra, ele viu tudo novo, as coisas velhas se passaram. Diz João lá na sua revelação, ele viu que as coisas velhas, o pecado, o sofrimento, tudo que o pecado causou, isso ficou para trás. E Deus disse para ele, eis que eu faço nova todas as coisas. E João disse que não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais morte, não haverá mais choro. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então é muito importante que a gente compreenda isso e entenda que em todos os momentos da história, desde a queda do homem, Deus vem trabalhando para que essa obra ela se conclua. O seu grande projeto de salvação, de redenção e de libertação da sua criação e da restauração de toda a criação, tanto do homem como do próprio planeta Terra, porque a Bíblia diz que a própria natureza clama a Deus pela redenção, a redenção da natureza. Deus trará redenção, não só Deus trouxe redenção para o homem, mas essa redenção ela será completa em todos os aspectos da vida humana, e também será uma redenção que alcançará toda a criação que foi atingida pelo pecado. Glória a Deus, é muito importante que a gente, ao ler a Bíblia, ao estudar sobre a pessoa de Cristo, a gente compreenda que Deus ele tem o controle de todas as coisas e que a história da raça humana não é apenas a história da raça humana, mas a história da raça humana é a história de Deus agindo através da história para cumprir o seu propósito original de fazer com que o homem seja na terra aquilo que ele planejou para que ele seja, conforme a sua imagem e semelhança. E Deus trabalha 24 horas por dia do nosso tempo, né? Porque para Deus o tempo não passa, mas Deus trabalha. Enquanto nós estamos dormindo, descansando o nosso corpo, Deus está trabalhando para que o seu plano se conclua e ele possa então cumprir o propósito dele para com as nossas vidas. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha só, quando Jesus disse isso, já haviam se passado milhares de anos desde Adão. Ele está dizendo, meu Pai trabalha até agora, desde a queda. Meu Pai trabalha e eu estou trabalhando com Ele. Eu estou na terra para cumprir um propósito divino, uma missão que o Pai me deu. Eu estou com Ele. E que durante esse tempo que nós formos aqui estar estudando, meditando, nós estamos só introduzindo hoje este assunto sobre cristologia, que você nesses dias também seja incentivado por Deus, você seja estimulado pelo Espírito Santo, que você seja impulsionado pela palavra de Deus, que a palavra de Deus salte das páginas da Bíblia e possam mover o seu coração
para que você também possa ser como Jesus, que você possa dizer: o meu Pai trabalha até hoje e eu estou trabalhando com Ele, para que a vontade dele se cumpra. Eu sou parte disso, assim como Jesus foi parte disso. Ele foi a peça principal nesta obra da redenção. Nós também somos como se fossem engrenagens deste grande projeto de Deus, aonde Deus nos colocou como participantes disso, como anunciadores, propagadores destas boas novas. Jesus mesmo disse: agora vão e digam ao mundo, ide por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. E para que a gente possa dar um bom testemunho de Jesus, para que a gente possa falar desta grandiosa salvação, é importante que a gente conheça, a gente aprofunde as nossas raízes, né, em Deus, na sua palavra, para que nós possamos compreender, né, como isso acontece, né, o que aconteceu, né, o que está acontecendo, o que vai acontecer, para que a nossa mensagem ela seja uma mensagem que possa realmente trazer clareza, esclarecimento para as pessoas que não compreendem a palavra de Deus, que muitas das vezes não têm interesse pela palavra de Deus. Somos nós os portadores das boas notícias do Evangelho, das boas novas do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus faz uma gloriosa promessa para todos nós, de que da semente da mulher nasceria da raça humana, que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, a primeira palavra que eu quero deixar hoje é esta: você precisa entender que foi o próprio Deus que prometeu que seu filho, que é um descendente da raça humana, viria ao mundo e iria novamente tomar o poder de Satanás, que lhe foi entregue pelo próprio homem. O homem que fracassou e entregou nas mãos de Satanás o direito que tinha de exercer governo de Deus, Deus iria prover um segundo Adão, que iria retomar o poder através da sua autoridade. A autoridade esta que ele mesmo alcançaria cumprindo o propósito de Deus. Não fracassando como o primeiro, mas sendo obediente, como diz Paulo, obediente até a morte e morte de cruz. Então, quando Jesus vem e morre na cruz do Calvário e diz: está consumado, ele estava ali derrotando Satanás. Satanás não conseguiu destruí-lo. Satanás não conseguiu destruir a sua comunhão com Deus. Ele não conseguiu desfazer a comunhão que Jesus tinha com Deus. Então Jesus, ele exerce agora o poder e a autoridade que ele tinha, e ele desfaz as obras de Satanás. A Bíblia diz que o Filho de Deus, ele veio para desfazer as obras do diabo. E Jesus desfez as obras do diabo. E é por isso que a Bíblia diz que o pecado não tem mais poder sobre os filhos de Deus, porque Deus, Jesus, tirou, desautorizou, descredenciou o direito legal do mundo espiritual que Satanás tinha de exercer poder sobre os homens. Ele não tem mais poder sobre aqueles que creem na obra redentora de Cristo, porque Deus cumpriu a sua promessa. A promessa que ele fez em Gênesis, que da semente da mulher iria nascer um descendente da raça humana, que iria esmagar a cabeça da serpente. Ele cumpriu a promessa. O descendente da mulher veio sem o pecado original, mas ele veio como um homem, o próprio Deus, e esmagou a cabeça da serpente e tomou de volta o que pertence a Deus de uma forma legal. Deus é extremamente legal. Deus não quebra princípios. Os princípios que ele estabeleceu no mundo espiritual, ele mesmo se submete a esses princípios. E para que ele cumprisse sua própria vontade, os próprios princípios que ele criou, ele mesmo desce à terra, toma a forma humana e vence Satanás. E isso é tremendo, isso é muito maravilhoso, porque duas coisas acontecem quando Jesus vem a esse mundo e que são de extrema importância para nós.
Primeira coisa que nós podemos observar na sua primeira vinda e que podemos tomar para nós agora, e de muita importância, é que o homem não é um projeto falido de Deus. O homem é um projeto que deu certo. O homem, ele é um projeto que deu certo. Deus veio como um homem, se vestiu da nossa roupagem. Ele veio ficar sujeito às mesmas circunstâncias que o homem está sujeito. Adão estava sujeito. O diabo também tentou Jesus, tentou levar Jesus a fazer o que ele estava orientando ele a fazer. Mas Jesus não se dobrou. Jesus não se dobrou diante de Satanás. E quando Jesus viveu nessa terra e demonstrou para nós isso, ele estava dizendo que o homem tem condições. Todo ser humano que está vestido da glória de Deus, ele tem condições de vencer a tentação, o pecado. Ele tem autoridade sobre o mundo espiritual. Jesus, ele repreendeu os demônios. Jesus, ele venceu as tentações. Jesus, na sua ressurreição, a Bíblia diz em Apocalipse que ele tomou as chaves do inferno e da morte que Satanás tinha. Glória a Deus. Ele tomou, ele disse, agora quem tem a chave sou eu. É eu que determino o destino da humanidade, porque eu venci, eu fui morto, mas ao terceiro dia ressuscitei. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas Jesus ressuscitou porque ele não pecou, o inferno não poderia detê-lo. Ele triunfa sobre o pecado e sobre a morte, toma as chaves. Ele tinha mais autoridade que Satanás. Ele tinha mais poder do que Satanás. Muito mais poder. Ele tinha autoridade como homem, porque ele não pecou e ele exerceu essa autoridade expulsando os demônios que tentaram intervir no seu ministério. Mas o seu poder foi muito maior ao ressuscitar, porque ao ressuscitar, Deus deu a ele o nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Se Jesus já tinha autoridade, quando ele se vestiu da roupagem humana, se fez homem entre nós, e como homem nos redimiu dos nossos pecados, e como homem venceu as tentações, aliás, e suportou e foi até a morte, foi obediente até a morte de cruz. Agora imagina quando Jesus ressuscita dentre os mortos. Isso foi uma prova de que ele triunfou sobre todas as coisas, porque o salário do pecado e a morte ele não recebeu como um salário a morte eterna. Jesus morreu por causa dos nossos pecados, mas como ele era fiel, obediente, ele era santo, ele triunfa, ele tinha um álibi a favor dele. Ele morre pelos nossos pecados, mas ressurge por causa da sua santidade, da sua fidelidade, da sua submissão total a Deus e toma das mãos de Satanás as chaves do inferno, da morte, e se torna o príncipe da nossa salvação e, como diz lá em Hebreus, trazendo muitos filhos à glória. Por causa da sua obra redentora, ele traz os filhos que estavam mortos à glória, aleluia, a serem novamente a imagem de Deus, para serem nesse mundo novamente conforme a imagem de Deus, para refletirem a glória de Deus em suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu quero ficar aqui com essa palavra, já estou me empolgando aqui com Jesus. É muito bom falar disso, falar de Jesus, da sua obra redentora, mas guarde essa palavra, fique com este texto, medite durante esses dias. Gênesis capítulo 3, versículo 15 é a nossa palavra introdutória. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta foi a primeira promessa da vinda de Jesus, feita pelo próprio Deus, e que se cumpriu cabalmente no Novo Testamento. Promessa esta e obra esta da qual nós hoje somos beneficiados. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus Cristo.